nós vamos visualizar agora algumas características de uma propriedade de dados vetoriais. Para tanto, vamos então buscar os nossos produtos na aula 5, né, base digital. Vamos utilizar as unidades de conservação novamente. Então, aqui os dados, eu vou configurar aqui novamente para o sistema de coordenada, WGS 84, se estiver no favoritos de vocês. Caso contrário, vocês podem buscar aqui, Word, WGS 1984, só para configurar. Bom, vamos ilustrar agora algumas das principais propriedades de dados vetoriais. Algumas situações mais específicas, vamos ter aulas direcionadas para esses itens. Com o botão direito, podemos vir em propriedades. Perfeito. E vamos começar por essa aba, essa aba geral. Aqui, novamente, vocês podem modificar o nome do layer, escrever ele de maneira adequada, clicar em aplicar, vocês vão ver que aqui ao lado, no Table of Contents, ele já faz a devida alteração. Novamente, a possibilidade aqui, vocês podem tornar o layer visível ou não visível, ou simplesmente clicar aqui também. Novamente dá para efetuar uma descrição do que contém essa camada, esse nível de informação, e os créditos de quem efetuou, criou esse arquivo. Uma informação interessante aqui é com relação à escala de visualização dessas nossas informações aqui. Vocês podem perceber que nós estamos aqui com um zoom, uma escala, na verdade, de 1 para 30 milhões. E vocês podem, por exemplo, configurar a visualização dessas informações em algumas escalas específicas. Por exemplo, eu vou querer visualizar esses níveis de informação aqui numa escala de 1 para 1 milhão. Então, quando vocês derem OK, vocês vão perceber que as informações vão subir. Vocês estão percebendo que aqui ao lado ele mudou o ícone. Essa informação ela não vai ser visualizada até que se chegue a uma escala 1 para 1 milhão, ou uma escala maior do que isso. Vocês vão perceber, chegou 1 para 2 milhões, as informações elas somem da tela e o nosso ícone volta a ficar em cinza. Quando eu tenho uma escala superior, maior, que 1 para 1 milhão, ela passa a ser visualizada. Ok? Então a gente pode, para retornar aqui em propriedades, visualizar o layer em todas as escalas. Então vocês vão perceber que retirando o zoom, vocês vão conseguir visualizar novamente em toda a extensão. Há a possibilidade também de vocês configurarem aqui, vou botar aqui como none, uma escala máxima de visualização. Por exemplo, quando essa informação for visualizada numa escala maior do que 1 para 24 mil, ela vai deixar de ser exibida. Então, eu vou dar um zoom, facilitar a nossa vida aqui. 1 para 400, 1 para 100, 1 para 57, 1 para 30, ele está renderizando ainda, e eu vou para 30, 1 para 25, para 24. Vocês vão perceber que a informação, nessa escala, ele já não consigo mais visualizar. Ok? Eu vou retornar aqui e vou colocar para visualizar em qualquer escala. Vou dar um OK. Com o botão direito, eu posso clicar aqui, Zoom to Layer, e ele vai dar um zoom em toda a camada. Então essa é a nossa primeira aba. A segunda aba, ela é importante, essa aba, o Source. Ele vai nos informar aqui a respeito, primeiro, do tipo de arquivo, ele está me mostrando aqui que é um arquivo shapefile, ok? Aqui ele vai mostrar para vocês, o que é muito importante,
o caminho aonde vocês salvaram esse arquivo. Ok, então ele vai estar aqui, né, base digital, unidade de conservação e o nome do arquivo. Ele vai dizer para vocês ainda o tipo do arquivo, o tipo da geometria, nesse caso polígono. Ele não tem informações aqui do cota Z e tal. E aqui, ó, o que é importante também, ele vai mostrar para vocês qual é o sistema de coordenadas geográfico utilizado. No nosso caso, o datum é o WGS84 e a projeção, né, é uma projeção geográfica, ok? E aqui ele está dando para vocês a extensão, né, que está dando em decimal degree, né, em graus decimais, né, a extensão do meu arquivo, né, máximo a norte, sul, leste, oeste. A aba de seleção, ela não é simplesmente quando vocês clicarem, né, nessa informação aqui para selecionar, as cores, vocês podem mexer, mas ela não tem grande importância. Uma outra aba importante seria aqui o display, onde eu vou dar destaque principalmente quanto à transparência. Então, sempre quando vocês tiverem dados vetoriais, né, pontos, linhas e polígonos, vocês vão aqui em display e vocês podem aplicar uma transparência. No nosso caso aqui eu vou aplicar uma transparência, por exemplo, de 50%. Ok? E eu vou adicionar, para visualizar melhor, a nossa imagem, por exemplo, Landsat 8. Tá? Eu vou dar um zoom, por favor, ao botão direito no Landsat, Zoom to Layer. Olha só. Então aqui vocês conseguem visualizar as unidades de conservação com a transparência aplicada. Tá? Vocês podem, obviamente, inserir valores distintos. Né? Vou colocar, por exemplo, 30%. Então, ok, ó. Ok, então essa é uma informação importante com relação ao display. E aqui, em Fields, é interessante essa informação. Aqui nós temos todos os nossos campos que estão na nossa tabela de atributos. Tá? Onde que nós podemos visualizar a tabela de atributos? Com o botão direito, em unidades de conservação, temos aqui, ó, Open Attribute Table. Aqui a gente consegue visualizar a tabela relacionada ao nosso arquivo shape. Ok? Então vocês percebam que, às vezes, por exemplo, alguns nomes, eu vou citar aqui, no caso dessa informação, grupo e o grupo da reserva e a categoria dela. Ele tem a grafia dela, ela é um pouco restrita, tá, no ArcGIS, porque a gente pode ter no máximo 13 caracteres, não pode ter caracteres especiais, enfim, de maneira geral, para se criar uma coluna na nossa tabela. Porém, eu consigo customizá-la. Ok, vamos aqui, ó, campo Fields, eu vou entrar aqui, ó, por exemplo, em categoria, né, 3. Aqui, nesse campo, eu consigo alterar a maneira como eu vou visualizar essa informação. Por exemplo, eu vou clicar, vou deixar como categoria, ó, grupo 4, eu vou escrever como grupo e vou dar um OK. Quando eu abrir a minha tabela novamente, vocês vão perceber que ela consta já com os nomes, no caso aqui, categoria e grupo. Uma outra situação, vocês podem clicar, ó, por exemplo, na coluna e jogar ela, organizar ela de uma outra maneira. Então, vocês podem jogar, enfim, para frente, para trás, da maneira como vocês acharem mais prudente, ou da maneira como vocês vão visualizar a tabela. Agora, por exemplo, se eu tenho algumas colunas que, no meu entendimento, são importantes, eu queria dar um certo destaque para elas. Né? Toda vez que eu abrisse essa tabela, elas estivessem destacadas. Então, vocês podem fechar a tabela, podem vir aqui em propriedades novamente, aqui em campos. Então eu vou voltar aqui, ó, em grupo, e aí tem a opção aqui, highlight, eu vou dizer que sim, eu quero destacar ela, tanto o grupo quanto a categoria. Vou dar um OK. Quando eu abro a tabela novamente, vocês vão perceber que a tabela, ó, essas minhas duas colunas, vou separar aqui para vocês visualizarem, elas estão destacadas. Né? No meu entendimento, seria importante, né, destacar por algum motivo.
Ok? De maneira geral, com relação aqui às propriedades, outras informações aqui, elas terão aulas específicas, né, principalmente com relação à simbologia e à função dos labels, que nós veremos nas próximas aulas.